Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Escatologia. Hoje nós vamos falar do juízo final. Terminado o milênio, falamos nas últimas aulas sobre o milênio, terminado o milênio, o reino milenar, Satanás é solto depois de 1000 anos, encontra gente com a areia do mar para segui-lo, e ao final disso, o grupo dele é derrotado, Satanás aí vai para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. E nós vamos ver aqui agora o chamado juízo final. Este é o último momento kairos da história da humanidade. Então, ao final do Cronos milênio, do Cronos de 1000 anos, vem um momento kairos. O momento kairos que nós vamos ver agora, que é o juízo final. Após o juízo final, vai haver um Cronos eterno. Aí começa o que a gente chama de eternidade. Mas nós vamos trabalhar hoje então nessa questão do juízo final. Apocalipse 20, versículo 11, nós vamos ver do 11 ao 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, guarda isso aí, então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, livros e o livro da vida, separados. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Então, os mortos são julgados conforme está escrito nos livros. E aí o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, este é o momento do julgamento. Primeiro, o que ocorre? A segunda ressurreição. A ressurreição, nós tivemos uma ressurreição pré-milênio, além de uma ressurreição antes do arrebatamento. Agora vem a segunda ressurreição. O que é a segunda ressurreição? O momento em que a morte e o inferno, ou seja, aqueles que estavam no inferno, voltam para ser julgados. O mar dá os seus mortos, ou seja, onde tinha mortos, essas pessoas voltam. Voltam para quê? Para serem julgados. Agora vem a pergunta: a igreja passa pelo juízo final? Não. E por que não? Porque o momento em que a igreja seria julgada aconteceu lá atrás, no arrebatamento. Por quê? Naquele momento é que o joio é separado do trigo. E no caso ali específico, trigo separado do joio. Então, naquele momento do arrebatamento, aqueles que são de Jesus foram julgados aptos a fazerem parte do arrebatamento. E esse julgamento aqui, ele se baseia em quê? Vamos lá em Romanos, anda com a sua Bíblia agora um pouquinho para trás, Romanos, logo no capítulo 1, e depois nós vamos ver alguma coisa no capítulo 2 também de Romanos, mas no capítulo 1, Paulo começa a falar com os romanos, né? E ele usa um termo, já a partir do versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Eu li aqui de Romanos 1, do 16 até o 21. O que está dizendo aqui? Sabe aquela pergunta que algumas pessoas fazem? Aí aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, como que eles vão ser salvos, né? Como que eles vão ser condenados? Essas pessoas serão julgadas pelo que ela fez com o que de Deus se podia conhecer. Ou seja, Deus se revela na criação, Deus se revela naquilo que Paulo está chamando de atributos invisíveis de Deus. Deus se revela no seu poder. Então essas pessoas, todas as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, mas usaram mal desse conhecimento. Aí, se nós andarmos um pouquinho para frente aqui, no capítulo 2 de Romanos, aí já no início do capítulo 2, do verso 1, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, que pratica as mesmas coisas e condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é segundo a verdade. Bom, então, nós vemos o que no juízo final? Aqueles que não passaram por esse primeiro julgamento, pela colheita, ou pelas colheitas, né, que vão haver duas, uma pré-arrebatamento e outra pré-milênio, aqueles que não passaram por essa colheita vão ser julgados segundo os livros, segundo aquilo que fizeram. E os demais estão com o nome escrito no livro da vida. Aqueles que já passaram pelo arrebatamento, aqueles que foram salvos durante a grande tribulação, já estão no livro da vida. Por isso que o livro da vida é aberto ao lado dos livros. Ou seja, cada um, no momento que chegar no juízo final, vai estar diante de tudo que fez. Mas aquele que está com o nome escrito no livro da vida foi justificado pelo sangue de Jesus. E esse que foi justificado pelo sangue de Jesus, ele tem o nome no livro da vida, não interessa mais nada do que ele fez nos livros. Aquilo está apagado. Então, só serão julgados pelos livros aquele que não está com o nome no livro da vida. Os demais, os que estão com o nome no livro da vida, tudo aquilo que fizeram nos livros perde a importância diante do fato dele já ter sido justificado não pelas suas obras, não pelo seu mérito, mas pelo sangue de Cristo. Por isso é que a igreja não estará sujeita ao julgamento, ao juízo final, às suas obras, aquilo que está escrito nos livros, porque o nome daqueles que fazem parte da igreja estão no livro da vida. Tá, então a pergunta: quem não conheceu a Jesus, nunca fala de Jesus, seria salvo pelo que fez em relação aos atributos invisíveis de Deus? Aqueles que vieram antes de Jesus são salvos por quê? De Adão até Jesus, todos os homens que nasceram e morreram nessa época, eles são salvos por quê? Pela graça mediante a fé em Jesus. Oh, mas Jesus não tinha vindo ainda. Havia a revelação da expectativa messiânica. E essa revelação não é exclusiva de Israel. Ela vale para todos os povos. Então, todos aqueles que viveram antes de Cristo são salvos pela expectativa que tinham do sacrifício de Cristo. Sabe essa fé que a gente tem na segunda vinda? Eles tinham que ter essa fé na primeira vinda. Então, aqueles que criam no Messias, que criam que ele viria, que criam no sacrifício vicário dele, esses foram salvos. Da mesma forma que nós, por meio da graça, mediante a fé. Só que a fé deles era em algo que viria.
a nossa fé em algo que já veio, mas nós precisamos confiar na obra redentora de Cristo, como eles também tinham que confiar. E aí nós vamos voltar para Apocalipse. Volta lá para Apocalipse 21. Desculpa, Apocalipse 20. Os grandes e pequenos que estavam diante do trono foram abertos livros. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então os mortos da segunda ressurreição vão ser julgados conforme o que estava escrito nos livros, pelas suas obras, por aquilo que fizeram, por aquilo que fizeram dos atributos invisíveis de Deus. E os demais, se estão no livro da vida, não estão sujeitos ao julgamento mais. Estão no livro da vida. A pergunta é, alguém vai ser salvo pelaquilo que está escrito nos livros? Alguém vai ser salvo nesse julgamento? Aí nós vamos ver o quê? Versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras pelos livros, por aquilo que Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, pelos atributos invisíveis de Deus, por aquilo que eles fizeram com o conhecimento que eles teriam que ter de Deus, mas ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele gasta uns 5 capítulos para falar de uma lei que ele chamaria de lei da natureza humana. Ou seja, algo que Deus deixou, algo que é real, que existe, que Deus deixou para que as pessoas seguissem ou não. Então é uma espécie de uma lei moral. Ou seja, Deus revela aquilo que ele desejaria que o homem fizesse. Mas dá o livre-arbítrio para o homem. E C.S. Lewis pega e fala assim, da mesma forma que essa lei existe, ela é real também que ninguém a cumpriu. Ninguém conseguiu viver dentro dessa lei. O que está dizendo aqui, no capítulo 20, é que as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras, mas ninguém vai ser salvo por aquilo que fez. Porque ninguém conseguiu cumprir aquilo que deveria ter sido feito. Ninguém consegue se justificar por aquilo que fez por si só, pelos seus méritos. Então, aqueles que estão nos livros, vão ser julgados por aquilo que fizeram nos livros, não serão salvos, porque não vão cumprir o que era exigido. Mas os que estão no livro da vida, a esses sim. Por quê? Porque Jesus cumpriu por eles. Ah, mas Jesus não cumpriu por todos os seres humanos? Sim, Jesus salvou todos os seres humanos, está lá em Tito 2. Mas isso é universalismo? Ou seja, então todos vão ser salvos? Não. E é isso que nós precisamos entender. Que existe uma diferença grande entre a obra do que Cristo fez, a eficácia da obra dele e a redenção. O que eu estou dizendo é que Jesus salvou todos os homens. Nem todos serão salvos. Por quê? Porque dependem de receber essa obra. Depende de aceitar o que Jesus fez. Ou de continuar confiando em si mesmo, nas suas obras, naquilo que está nos livros. Se a pessoa continuar confiando em si mesma, ela vai ser julgada por aquilo que está nos livros e vai ser condenada. Se a pessoa confiar naquilo que Jesus fez, ela estará no livro e essa vai ser salva. Então, nós precisamos entender isso. Que o juízo final é quase que uma leitura de sentença. Porque aqueles que vão ser julgados no juízo final, nenhum deles vai ser inocentado. Nenhum deles será absolvido. Porque nenhum deles cumpriu aquilo que deveria ter sido cumprido. Ou nenhum deles consegue se justificar por si só. Ou eu recebo na minha vida aquilo que Jesus fez e ele me justifica. Meu nome vai para o livro da vida e eu não sou julgado pelos livros. Ou eu não recebo isso. Eu continuo confiando no meu próprio mérito, na minha própria capacidade de fazer o bem. Vou ser julgado pelos livros. E aí, se eu vou ser julgado pelos livros,
eu vou ser condenado. Está aqui, Apocalipse 20, versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, abriu-se os livros no livro da vida. Você é julgado por aquilo que está nos livros, se o seu nome não estiver no livro da vida. A conferência é básica, né? Chegou no julgamento lá. Manuel, deixa eu abrir aqui as suas obras aqui, os livros que estão as suas obras. Deixa eu conferir se seu nome está no livro da vida. Não, seu nome está no livro da vida, então não interessa o que está nesses livros aqui. Você foi justificado pelo sangue de Cristo, você está salvo. João, não, seu nome não está no livro da vida. Eu vou olhar aqui, não. Vamos olhar então o que você fez. Então agora você vai ser julgado pelos livros. Só que você não conseguirá ser salvo pelos livros. Porque aí dependeria de você ser justificado por as suas obras, por aquilo que você fez. E ninguém conseguiu cumprir as exigências disso. Só Jesus cumpriu. Ou seja, ou eu recebo aquilo que ele fez, ou eu não vou ser salvo. Chegamos aqui ao final dessa aula, de mais esse Kairos. Semana que vem nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Vamos falar um pouquinho aqui em Apocalipse, mas mais lá em Isaías. Nós vamos falar um pouco mais de novos céus e nova terra a partir de Isaías, que é o que a gente chama de cronos final, ou seja, um cronos eterno, em que nós vamos viver na eternidade. E aí já não há mais aqueles dois tipos de pessoas que houveram no milênio, porque o rei continua sendo o mesmo. Nós vamos ver semana que vem. O rei que reinou no milênio continua sendo o mesmo. Então por que são dois períodos? Porque um grupo de pessoas que estava no milênio já não poderá ficar mais para a eternidade. Só vai ficar para a eternidade quem estiver com o nome no livro da vida. E semana que vem nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. E na outra semana, nós vamos falar sobre fatos relevantes que acontecem hoje, que estão acontecendo hoje, e que são escatológicos. E aí, encerramos o nosso curso de escatologia. Então temos mais 2 aulas, não perca. Se você está gostando, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Visite os outros vídeos do nosso canal, vídeos de perguntas e respostas teológicas. Tem muito conhecimento bíblico ali. Compartilhe os nossos vídeos, divulgue. Fale do nosso canal com outras pessoas para que o nosso ensino possa chegar a cada vez mais pessoas. Semana que vem nós estaremos de volta. Até semana que vem.